Comunicação e Mercado. Segundo o IBGE, em 2030, a população do Brasil deve ter muito mais pessoas de 60 anos do que aquele grupo formado com até 14 anos. Para se ter uma ideia, até 2055, o número de idosos será maior do que somado todas as pessoas com até 29 anos. O Comunicação e Mercado trata hoje desse Brasil que está envelhecendo, mas a partir também da visão, do empreendedorismo, da oportunidade de um grupo de médicos que, olhando esses números, estão trazendo para a nossa região um residencial geriátrico. Eu tenho o prazer de receber aqui nos estúdios da TV Litoral Sul o Dr. Álvaro Barcelos Júnior, que é geriatra e também sócio do Residencial Clínico Beluno, Nova Beluno Residencial Geriátrico. Esse é o nome certo, né? Esse é o Muito nome obrigado certo. pela participação, doutor Álvaro. Obrigado pelo convite. Vai ser acho que um momento prazeroso de nós conversarmos aqui sobre a Nova Beluno. Então, foram os números, o Brasil envelhecendo, que levaram vocês para a oportunidade desse residencial? Foi a tua profissão, a tua área, já que tu trata com os idosos? O que levou vocês a construírem um novo Beluno? Então, é uma soma de dois fatores fundamentais, né? Então, um sonho meu como geriatra, e por ter morado com meus avós, então esse é um prazer pessoal e eu precisava de colegas que comprassem a minha ideia junto. E claro que baseado em estudo, a gente fez estudo de mercado, fez pesquisas em locais estratégicos aqui na região e com isso a gente aproveitou a crista da onda junto com o sonho de tornar o Residencial Nova Beluno uma realidade. O Nova Beluno, ele foi inaugurado em 2016, é novo. Pelo que o senhor tem percebido, existe uma demanda aí na nossa região que ela será suprida? Então, a gente inaugurou dia 6 de outubro de 2016, faz então 6 meses, é recente mesmo, um negócio extremamente recente. Nós temos dois paradigmas, né? De quebrar o primeiro paradigma, que hoje esses residenciais novos, com a estrutura que a gente tem, não é mais aquele asilo que as pessoas têm como se colocassem, estou depositando meu pai lá e estou abandonando. Inverso, a gente quer reabilitá-lo o máximo possível, tanto organicamente, da questão da independência, como também integrá-lo novamente ao convívio social da família, né? Ele pode ser permanente ou pode ser transitório ficando lá. Então, esse é o principal desafio que a gente tem de implementar isso no mercado, é quebrar esse paradigma, é um asilo, né? preconceito, é isso aí, esse preconceito maior. Para quem conhece, lá é um lugar formidável, a gente fez pensando construir para os nossos pais, então quem quiser conhecer vai ver que é uma coisa muito diferenciada do que a gente tem hoje aqui em Criciúma. Para quem quer conhecer um pouquinho mais, eu sugiro ficar com a gente até o nosso segundo bloco, porque depois a gente vai falar o que é, qual é a estrutura, como funciona, quais são os valores, enfim, uma oportunidade de conhecer esse produto, essa instituição que é nova aqui na nossa região. Mas eu quero aproveitar a vinda do Dr. Álvaro aqui para falar um pouco mais dessa questão que envolve o Brasil, que está envelhecendo, né? Nós vamos virar uma Europa quando a questão é velhice, cada vez mais as famílias brasileiras querem menos filho, essa é uma tendência? Essa é uma tendência mundial, né? Se a gente pegar a parte da Europa, Estados Unidos, mas principalmente a Europa, a gente já vê que Japão, né, os países desenvolvidos, se tem um ou nenhum filho hoje em dia, né? Então, a gente está tendo uma inversão da questão de idade, da pirâmide, que a gente chama. O Brasil era um país de jovens, hoje o Brasil é um país de medianos, e em 2050 nós vamos ter uma inversão da pirâmide, nós vamos ter mais pessoas acima de 60 anos do que até os 30 anos. E isso a gente já está refletindo na economia, na questão política, da reforma da Previdência, está tudo ligado, já fazendo essa conta para o Brasil. Nós estamos falando hoje de 2017, nós estamos falando de praticamente 30 anos, isso passa voando, né? Então, toda essa tendência do Brasil tem um monte de impacto. Não tem política desenvolvida para os idosos, né, para a terceira idade. Na Organização Mundial da Saúde, o idoso é acima dos 65 anos, hoje no Brasil é acima de 60, e por isso que tem toda a questão de plano de saúde, questão de previdência, a tendência é que a gente siga os países desenvolvidos, né? O Brasil está encaminhando devagarzinho, mas está caminhando, e a tendência é que a gente torne-se um país desenvolvido, e daí o que vai acontecer? Vai tudo, né? Nós vamos viver mais, e nós moramos num estado onde a maior parte, né,
nós já somos como se fosse uma Europa isolada do país, né? Então, Santa Catarina e Rio Grande do Sul têm uma expectativa muito maior do que a do Brasil. A do Brasil, em média, é 76 anos e nós, na região sul, é de 80, 82 anos. Então, para a gente ver como hoje é a expectativa de vida. Isso é média, que se nós não chegarmos a isso, nós estamos abaixo da média da população de Santa Catarina. Quais são os prós e os contras? Os prós e os contras dessa transição aí de um Brasil mediano em relação à idade e um Brasil mais velho? Então, a parte, primeiro, que para a gente chegar aos 80, 90, a gente tem que ter qualidade de vida, né? Ninguém chega aos 80, 90 se não tiver saneamento básico, se não tiver alimentação adequada, se não tiver uma economia sustentável. Está tudo entrelado ali, né? Economia, política. A gente precisa de um equilíbrio dessas forças, principalmente federal, para ter um desenvolvimento. A partir do momento que o país desenvolve, ele teoricamente vem junto à população. Se nós pegarmos países africanos, não vamos muito longe. Se nós pegarmos o Nordeste, o semiárido do Nordeste, a expectativa de vida é 50, 60 anos, né? Por isso que a média dá 76. Mas se nós pegarmos o Sul, que é um país, uma parte do país mais diferenciado, se vive mais, né? Então, assim, está muito vinculado a toda a parte econômica. Então, é importante, se nós estamos alcançando isso, mudando essa trajetória, primeiro, estamos estudando mais e sabendo que não adianta mais ter 10, 8 filhos, como se tinha antigamente, que hoje é insustentável, né? A questão de educação está implicada nisso tudo. Por que antes se tinha 8, 10 filhos? Aí eu atendo vários idosos e diz, não, meu pai tinha um monte de filho porque tinha que trabalhar na roça, né? Hoje não, hoje está relacionado à educação. A educação vê que nós temos que ter 2, 1 filhos, né? Então, assim, está tudo vinculado, economia, educação, saúde, qualidade de vida. Para o Brasil fazer essa transição, quer dizer que o Brasil está melhorando o índice de desenvolvimento humano, que é o IDH, né? Melhorando, a gente vai viver mais. Dentro da tua área específica, que é saúde, o Brasil está preparado? Está se preparando? Existe essa preocupação? Isso não. Não? Do meu ponto de vista, não. Eu participei já de conselhos federais de proteção ao idoso. A política do idoso, existe o Estatuto do Idoso desde 2006 e não é cumprido, né? Então, assim, a política para o idoso está no papel, mas na real não funciona. Se nós vermos, assim, um idoso no hospital, ele é jogado lá num canto. A questão de estacionamento de supermercado e shoppings, a gente vê hoje que tem a vagazinha do idoso, mas até 3, 4 anos a gente não tinha, e nós estamos falando que isso já é obrigação desde 2006. Então, está se mudando, mas é muito passo tartaruga. O idoso ainda é considerado um refúgio da sociedade, e nós vamos ter que mudar isso. Em países desenvolvidos, como o Japão, Índia, o idoso é tratado com muito respeito, até porque é de lá que nós viemos, né? Então, o idoso ele tem que ser tratado com respeito. E esses países, a gente vê o exemplo, se a gente pegar alguns livros de indianos, eles têm o avô e o pai como se fosse um ser supremo, sabe, de respeito. E nós não temos esse respeito no Brasil. E o Brasil vai ter que mudar muito. Eu acho que já estamos tendo medidas. Alguma geração vai ter que pagar a questão da reforma da Previdência, senão vai quebrar. Não adianta, se nós estamos vivendo até os 90 e esse cálculo era feito para viver até os 60, 70, alguma geração, infelizmente, vai ter que pagar e talvez vai ter que ser a nossa. A questão de políticas, hoje 70 anos é novo, né? Então tem que dar oportunidade de trabalho, de emprego para as pessoas de 70 anos, porque elas são capazes. Hoje a gente diz que idoso é acima de 80 anos, até 70, por que não trabalha, né? Tem idosos extremamente articulados ainda com 70 anos que poderiam estar produzindo para o Brasil. E o mercado, o país, ele não está pronto para isso. Eu acho que está começando a dar estalos, né, numa produção geral. O nosso próprio residencial é focando essa idade, então a gente está pensando já nessa idade que está crescendo muito, está em um boom, né, e nós estamos querendo pegar a crista da onda, surfar junto com essa onda aí. Vamos falar justamente sobre isso, oportunidade, empreendedorismo. Quais foram os pilares que fizeram o senhor, outros 3 médicos, se unirem, olhar números, olhar tendências e construir o Nova Beluna? Então, a gente partiu do pressuposto de um estudo de mercado, né? Quando eu cheguei em Criciúma em 2009, eu fiz um estudo de mercado e disse, vou ter que achar pessoas, né, para comprar o sonho. E daí foi feito o estudo de mercado. Quando eu recebi o estudo de mercado, simplesmente a pessoa que fez o estudo de mercado, a empresa fez, o representante foi lá e entregou assim para mim. Tu está perdendo tempo e dinheiro? Vamos lá, vamos botar... Estava claro? Estava claro, toda a pesquisa desenhada assim,
não tem nada na região. Na região a gente fala de Passo de Torres até Florianópolis, nada parecido daquilo que a gente queria implementar. Então, foi feito um amplo estudo de mercado, população, toda a região de Passo de Torres, São Joaquim, Imbituba, nesse triângulo que a gente fez a pesquisa de mercado para ver se tinha espaço ou não tinha. E sabendo também do próprio envelhecimento, né? Então, envelhecimento, a população vai envelhecendo, ela precisa se adaptar à nova realidade. Se nós formos para os Estados Unidos, Europa, esses lares, esses residenciais é uma coisa comum, porque as pessoas sabem, colocando lá, os pais vão ser mais bem tratados do que às vezes deixando em casa por cuidadores inexperientes ou às vezes até com risco de maus tratos. E o que a gente quer dizer não é um abandono colocar lá, né? Em si, tentar dar uma coisa melhor ainda. Então, pensando no estudo do mercado e na onda da questão do envelhecimento da população, do país está melhorando economicamente, que era a hora do momento de iniciar a Nova Beluna. Antes de a gente ir para o intervalo comercial, que a gente está finalizando o nosso primeiro bloco, uma curiosidade. Como profissional liberal, tu sempre quisesse empreender? O empreendedorismo está na veia? Então, a gente sabe que a medicina, ela tem um limite de renda, né? A partir dali, a gente precisa achar outras formas de ter renda. Então, eu sou o mais velho, né? Então, são todos médicos jovens com o intuito de empreender em alguma outra coisa e vão pegar algo que a gente saiba fazer, que é saúde, e vamos tocar a ficha. Então, acho que todos nós 5 ali tem sempre o arrojo de empreender num país que não ajuda em nada o empreendedorismo, né? E o empreendedorismo, o empreendimento, aliás, que eles acabaram construindo em agosto de 2016? Inaugurado em outubro de 2016. Nós vamos conhecer depois do intervalo comercial e a gente pede para você ficar aí. Nós vamos ao bloco e é rapidinho. Na Fisk, seu futuro não tem fronteiras. A rapidez do Speed com a interatividade do CyberFisk. Seus sonhos acontecem. Vem pro mundo. Vem pra Fisk. A tecnologia ganhou forma na Bourbon. 208 e 2008 com taxa zero em 36 vezes. 308 com taxa 0,99 em 48 vezes e bônus de R$5.000. 408 com taxa zero em 30 vezes e bônus de R$5.000. Venha pra Bourbon e leve seu Peugeot. Bourbon, Criciúma e Tubarão, todos juntos fazem um trânsito melhor. Digito Sul, tecnologia para sua casa, para sua empresa, para sua vida. Certificação ISO 9001, levando qualidade e eficiência, além de vantagens especiais. Digito Sul, o exclusivo computador V3, que você compra em até 48 vezes pelo cartão BNDES. E você pontua e usa seu DOTS em suas compras. Digito Sul, 30 anos levando tecnologia para sua vida. 3461-7777. digitosul.com.br. Você sabia que tudo que é vida está relacionado à água? Ela é essencial e um dia pode acabar. Na espécie humana, representa 70% do peso corporal e nos vegetais chega a 90%. No mundo, 75% da superfície é água, mas uma mínima parte, apenas 3 a 4%, é potável. Por isso, preservar é fundamental. Um dos motivos que no futuro deve haver escassez de água é a poluição. Ações como reciclagem de seu lixo, aquisição de produtos de empresas ecologicamente corretas e conscientização para preservar a água são exemplos de como você, na sua casa, pode ser um grande contribuinte com o meio ambiente. Faça sua parte. Projeto Água, uma campanha da TV Litoral Sul com o patrocínio das empresas Radar, segurança e bem-estar para a sua vida.
De volta com Comunicação e Mercado, hoje tendo o maior prazer de receber aqui o médico geriatra e também sócio da Nova Beluno Residencial Geriátrico, que foi inaugurado o ano passado em Criciúma e que a gente está aqui tratando dos nossos telespectadores. No primeiro bloco, falamos de um pouco que envolve aí a nossa terceira idade, envelhecimento do Brasil, políticas públicas, oportunidades ao ver esses números, e a gente vai conhecer agora nesse segundo bloco como funciona, qual é a estrutura, falando um pouquinho mais com um doutor. Mas antes de ir para a estrutura, eu queria saber, existe ainda um preconceito muito forte em relação a dar um espaço dentro de um lar familiar ao colocar a pessoa idosa, por exemplo, num residencial desse? A família ainda tem uma certa resistência? Sim, é uma questão não só da questão do lar, se vai ser bom ou se vai ser ruim, mas também às vezes de cortar cultura. Isso, além de ser cultural, nós aqui na região a maior parte é italiana, então tem uma questão cultural muito de cuidar dos pais, né? Então, inclusive tem até uma ordem assim, o filho caçula tem que ser a última a sair de casa, fica cuidando do pai. Então tem essa tendência, a questão cultural, tem a questão de cortar elos. Pessoas que viveram a vida toda com os pais e de repente agora não consigo mais cuidar, mas também não quero dizer. E o medo do preconceito da sociedade. Não, ele colocou lá é porque ele não gosta do pai dele ou não gosta do irmão, né? Então, não é isso. Na verdade, a gente quer promover para essas pessoas local bom, seguro, de reabilitação. Nós temos lá paciente que não andava e começou a andar, pacientes que chegaram com feridas extensas e agora não existe mais feridas, pacientes que chegaram sem falar e estão falando. A própria autoestima também, a autoestima, né? Porque a gente motiva tudo isso, né? É uma equipe gigantesca, multidisciplinar, para melhorar a qualidade de vida, não é só o cuidar. Se for só o cuidar, né, fazer o cuidado básico, não. Tem músico, tem fono, tem terapeuta ocupacional, a gente quer desenvolver a capacidade do paciente e a questão de ele também se reabilitar dentro de uma sociedade, dentro de um contexto das pessoas mais ou menos da mesma idade que ele. Então ele se sente valorizado, ele se sente importante, ele se sente feliz. Todos os pacientes que foram para reabilitar ficaram, eles iam lá só para passar 1 mês, 2 meses e estão morando com a gente. Então assim, e isso para nós é um feedback extremamente importante, dizendo que o que a gente está fazendo está no caminho certo. Então assim, tem um preconceito sim, mas a partir do momento que as pessoas vão lá, olha, para mim o maior prazer é quando vai lá um familiar para conhecer. Eu faço questão de estar junto, às vezes, só para ver o lar de espanto. A maioria fala assim, eu não sabia que tinha um lugar como esse aqui na região. E isso para nós é extremamente significativo, né? Foi feito com muito estudo. A gente não simplesmente pegou um arquiteto, vai ser assim. O meu trabalho de conclusão de geriatria foi sobre lares. Então eu estudei mais de 150 lares de Porto Alegre e outros fora do Brasil para fazer todo um desenho junto com o arquiteto de como seria o melhor lar projetado, a forma em U, um corredor central, tudo é pensado, luzinha que acende para a hora que o paciente entra para não ter risco de cair, o tipo de piso, foi todo estruturado para dar o maior conforto e segurança para as pessoas. Nós temos algumas fotos, Freitas, eu gostaria que tu colocasse essas fotos aí enquanto a gente vai conversando, justamente para as pessoas, olha a beleza do local. Eu gostaria que o senhor justamente falasse sobre a estrutura, como é que é a estrutura lá. O senhor deu um apanhado aqui agora de como mas... Então, é um residencial em Siderópolis, né, mas bem na divisa com Criciúma, no bairro Ex-Patrimônio. É um local com 10 hectares, uma construção de 2.000 metros quadrados, onde foi feito exatamente pensando em segurança, conforto, bem-estar e reabilitação. A gente quer que a pessoa saia ou fique melhor do que entrou. Essa é a nossa meta, né? Então, se tem uma meta, é a pessoa ficar melhor do que entrou. Então, a estrutura são 10 quartos, então nós temos suítes, demi-suítes e enfermaria, quando fica mais de um paciente. E lá dentro tem refeitório, sala de computação, tem espaço de terapia ocupacional, fisioterapia, capela, toda a parte de uma cozinha industrial, então a cozinha tem que ser como toda a vigilância manda, a parte de lavanderia, de expurgo, enfim, foi feito tudo pensando no bem-estar e na segurança do paciente. Todo o piso, iluminação, tipo de iluminação que vai diminuindo, aumentando conforme vai passando o local, tudo para evitar que o paciente, por exemplo, entre num lugar claro e vá para um lugar escuro e aquela mudança de claridade, luminosidade, faça com que ele caia. A questão dos degraus, então foi tudo pensado item por item, seguindo a RDC, que a gente tem que seguir uma RDC,
toda, inclusive até então, eu não sei como é que está, mas até a última vez, das novas que a Vigilância Sanitária Estadual aprovou, dos últimos 2 anos, é a única que tinha ainda o registro da vigilância. Nova Beluno, ele vai por 2 vertentes, residencial e clínica? Na verdade... Vocês podem só receber, mas podem também só tratar? Isso, na verdade, o residencial geriátrico Nova Beluno, ele é um sonho gigantesco, né? Essa parte que está pronta... O início. Eu sempre digo que é a nossa roda gigante, nosso parque de diversões, né? Então, essa parte que está pronta hoje é para a parte de atendimento clínico, atendimento médico, né? Que ainda está começando aos pouquinhos. Hoje em dia, praticamente é para pacientes morarem ou reabilitarem lá nessa clínica. Depois, né, a gente vai construir, e depois a gente pode até falar mais, é um condomínio fechado para idosos independentes, daí para pessoas acima de 60 anos que têm uma vida normal, só que queira um local com segurança, saúde 24 horas, perto das principais cidades de Criciúma. Então, é um parque de diversões que a gente tem agora a roda gigante. Mas tem que ainda crescer muita coisa, a gente tem um monte de ideia para lá. Como nós estamos só há 6 meses, a partir de outubro a gente deve começar a segunda fase desse sonho. O senhor disse no início que a diferença de um residencial geriátrico para um asilo é muito grande. Mas existe, e também falou daquele cordão umbilical que a família tem com o idoso. Em colocar num local como esse, é dizer para a sociedade que tu não gosta do seu idoso, que na verdade existe um certo preconceito nisso. Muitas famílias acabam contratando profissionais para cuidar do seu familiar, né, do seu ente querido do seu idoso querido lá na sua residência, ou na residência de um filho, ou na própria casa do pai, da mãe, enfim. Qual é a vantagem em relação a isso, financeiramente e profissionalmente também, em termos de qualidade de vida para o idoso? Então, a gente tem principalmente a questão financeira. Se nós formos oferecer, né, dentro da casa, tudo aquilo que a gente oferece no residencial, médico diariamente, né? Então todos os dias um médico vai estar lá. Enfermeira, não só técnica de enfermagem, uma enfermeira especialista em feridas, né, em curativos para pessoas que têm algum problema de pele. Fonoaudiólogo, psicólogo, terapeuta ocupacional, musicoterapeuta, físio, nutricionista, que é avaliado uma vez por semana. Então, se nós contratarmos todos esses profissionais, mais técnicos de enfermagem, 24 horas, o preço vai dar gigante, né? E eu não tenho o controle sobre tudo isso, né? Então, um médico indo lá, a gente tem um prontuário que a gente traça as metas e tenta cumprir as metas, né? Então, a nossa meta é reabilitar o paciente que não andava em 2 meses, ele tem que ganhar 5 quilos, ele tem que aumentar a questão da capacidade muscular, ele tem que comer pela boca e não mais por sonda, a gente traça a meta diante daquilo. Isso a gente só consegue fazer no residencial, não tem como fazer em casa porque o feedback é muito ruim. Então, além da questão financeira, tem a questão de estar toda uma equipe multidisciplinar integrada para reabilitar e fazer a manutenção da pessoa. Então, a financeira é uma diferença muito grande se for contratar todos esses profissionais e a questão das metas a ser cumpridas. Existe já idosos residentes lá? Mas hoje a nossa capacidade é para 32 pessoas. Hoje nós temos 13 pessoas, 13 moradores, né? Então, são moradores dependentes? São moradores... Quando eu digo dependentes, para o telespectador não entender como dependente químico, sim, dependente de cuidados médicos. Isso. Hoje em dia, todos os que nós temos lá têm alguma dependência, né? Então, nós temos 2 que são melhores, que têm uma dependência relativa, auxílios, na verdade, mas praticamente hoje dos nossos 13 moradores, 10, 11 têm uma dependência maior, auxílio para banho, auxílio para refeição, auxílio para trocar de roupa, e nós temos 3 assim que tem uma dependência, uma ajudinha para tomar banho, para colocar uma roupa, mas assim, o que mais chama atenção é os que chegaram sem andar e hoje estão andando. E isso para nós, vamos dizer assim, é uma coisa, um ganho, sabe? A família, não vamos mais tirar, né? Inclusive eles foram para ficar um tempo temporário, e agora não, agora estão ficando permanentemente porque a melhora é significativa. Inclusive os 2 que são mais lúcidos, vamos fazer um teste.
não quero mais ir embora, quero ficar aqui. Então, aí tá apenas o trabalho profissional, do profissional, ou existe aí uma gama de situações que envolve até o ambiente, a qualidade, o que vocês oferecem de diferencial que levanta a autoestima da pessoa? Qual a análise que vocês fazem? Então, é multifatorial, né? Mas eu sempre digo para os pacientes e penso assim também, que a vida tem que ser feita de alegria e felicidade, né? Então, e todo mundo gosta de ser bem tratado. Ninguém gosta de ser maltratado. Isso é fundamental, né? Quando a gente vai numa loja, a gente gosta de ser bem tratado. Quando a gente vai comprar qualquer coisa, a gente gosta de ser bem tratado. Todo mundo gosta de ser bem tratado. Nossa ideia é sempre tratar bem, não só o morador, como a família, né? Então, o nosso feedback é muito grande. Às vezes a família, nós temos um morador que um filho mora em São Paulo, ele pelo celular dele, ele consegue ver pelas câmeras de segurança, a gente libera às vezes para ele conseguir ver o pai dele lá. Então, assim, esse feedback de eles estarem conversando, que antes o idoso não tinha, porque não tinha essa oportunidade, tudo isso gera um paciente que praticamente foi muito mal lá e foi o nosso primeiro paciente. Ele hoje é uma outra pessoa, ele é extremamente feliz, ele fala, ele não se alimentava pela boca, ele se alimentava por som, hoje ele se alimenta pela boca, ele tem um prazer de comer, quis fazer uma prótese nova para ter um sorriso. Então, tudo isso, com a ajuda da psicóloga, tudo isso a gente conseguiu melhorar a qualidade de vida e ver o brilho no olho dele novamente, que ele chegou sem brilho no olho, e simplesmente hoje ele chegar e a gente dizer boa tarde, fulano de tal, e ele dá um sorriso. Para nós toda a equipe tem um feedback, porque o feedback não é só para o morador e para a família, né? É para a equipe, né? A equipe em ver todo aquele ganho. Hoje a enfermeira me mandou a foto de uma ferida de um paciente que fechou. Ele saiu de um hospital com uma ferida grande em região sacral, nas costas, e mais ou menos em torno de uns 10 centímetros de diâmetro. E hoje, depois de dezembro, 3 meses, a gente conseguiu fechar completamente a ferida. E isso não é só mérito meu, só mérito da enfermeira, é mérito de toda a equipe. A gente trabalha numa equipe multidisciplinar. Né? E o telespectador está fazendo a pergunta, quantos que eu vou pagar por isso? Então, qual é o valor? O preço depende de cada pessoa. Quando a pessoa tem interesse, a família é convidada a conhecer o local e lá um médico vai avaliar a situação. Então, parte de um valor e é o intervalo, né? Eu preciso de um fono, de um físio, de um educador físico, de uma nutricionista, tem um valor X. Não, eu sou independente, eu só quero vir aqui dormir e acompanhar, é um outro valor, né? Então, a gente tem um valor mínimo e um valor máximo. Depende a comunidade, se ele quer virado para o lago, se ele quer é igual um hotel, né? Ele quer virado para o outro lado, para o lado da floresta. Tem que ir lá conhecer e fazer tem que conhecer e fazer a avaliação com o médico. Já acabou nosso tempo, o Sandro Freitas já veio aqui nos avisar, então uma última pergunta bem rapidinho. A parte clínica agora é a roda gigante do parque. Quando é que vai o carrinho de choque? Qual é o próximo passo? Então, o nosso próximo passo, que é o sonho maior, é um condomínio para idosos, né, independentes, muito comum em Europa e Estados Unidos. Na Flórida tem vários condomínios, a Flórida é um estado americano rico em idosos, né, então, que se aposenta, é como se fosse a nossa Balneário Camboriú, se aposenta e vão para lá. E os condomínios, como é que funcionam? Eu tenho a minha casa adaptada para a terceira idade, o meu carro para mim ter a minha independência, só que eu vou ter lá uma piscina térmica, eu vou ter lá uma nutricionista que vai me avaliar uma vez por semana, eu vou ter um médico 24 horas se eu tiver algum problema de saúde naquela casa, eu vou ter uma alimentação que vai vir fracionada conforme a nutricionista mandou, vai ter a pessoal da Copa que vai fazer toda a parte de manutenção da casa. Enfim, eu vou estar praticamente num hotel da terceira idade ao lado da minha cidade. Só para idoso? Acima de 60 anos. Então tá, muito obrigado pela participação, também. doutor Álvaro. E a gente vai ficando por aqui, esperamos que nós contribuímos um pouco aí com um pouquinho da formação em relação à entrevista de hoje e o que é o Novo Beluno Residencial Geriátrico. E a gente quer muito que você fique com a nossa programação, que ela é 100% local, feita com muito carinho para nosso telespectador. Comunicação e mercado.